Como as empresas brasileiras estão usando e vendo inteligência artificial em suas jornadas? Como utilizar o potencial dessa tecnologia para gerar resultado, suplantar barreiras, mas também destravar o potencial da inovação? Esse é o assunto do bate-papo que você acompanha comigo a partir de agora. Olá, eu sou o Vitor Cavalcante, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo, que hoje vai fazer uma viagem sobre visões das empresas brasileiras, sobre o futuro delas. E também a gente vai descer nesse universo fantástico da inteligência artificial e da inovação. Esse bate-papo ele é super especial, não só pelo tema, mas também porque nós vamos utilizar dados e reflexões de um estudo global da Dell Technologies, o catalisador da inovação. Foi ouvido aí 6.600 lideranças de todo o mundo, sendo 300 delas aqui no Brasil, e entre os achados, várias coisas super interessantes, como a curiosidade em torno da inovação, que pode ser destravada com essa tecnologia, mas também uma leve preocupação sobre desafios e oportunidade que essas tecnologias trazem. E para falar sobre o assunto, um trio para lá de especial que está ajudando aqui a moldar o cenário da inovação no Brasil e na América Latina. Eu falo de Diego Puerta, presidente da Dell Technologies aqui no Brasil. Diego, muito bem-vindo, prazer estar contigo. Obrigado, o prazer é meu, Vitor. Falo também de Gisele Lança, vice-presidente da Intel e gerente-geral para a América Latina. Muito bem-vinda, prazer. Muito obrigada. E por fim, não menos importante, Alexandre Montoro. Ele é sócio do Boston Consulting Group. Muito bem-vindo também. Obrigado, Vitor. É um grande prazer. Bom, a gente não vai perder muito tempo se apresentando, fazendo essas coisas, porque o assunto rende muito e tem muita gente interessada no que está acontecendo. E, Diego, eu queria começar com uma pergunta para você, Claro. pelo seguinte. Existem muitas discussões em torno de inteligência artificial, qualquer roda de negócio que a gente vá, as pessoas estão falando sobre isso. E quando a gente pega esse estudo que a Dell acabou de rodar, 88% dos líderes das empresas aqui no Brasil, eles dizem o seguinte, eles entendem que a vai provocar muita transformação nos seus mercados. No entanto, só 12% dessas empresas dizem ter projetos maduros de IA de fato. Quando a gente olha isso, o que está acontecendo no Brasil? Na prática, o que a gente pode falar? Está rolando projeto ou não está de inteligência artificial? Vamos lá, Vitor. Esse é um excelente ponto. Nos chamou bastante atenção esse dado na pesquisa quando a gente foi olhar, mas ele é alinhado com o que a gente está vendo na prática. Ou seja, de fato, existe uma curiosidade muito grande sobre impacto. Ninguém duvida do potencial de AI, mas a gente está num estágio ainda de entender quais são as aplicações, como desenvolver, qual é o use case correto para a empresa. E esse mesmo estágio precisa refletir também nos líderes. Então, uma pergunta que eu faço toda vez que eu vou conversar com líderes sobre soluções AI, eu pergunto como é que você está usando pessoalmente AI no seu dia a dia. Porque acho que essa curiosidade é fundamental para que as pessoas possam conhecer o potencial da ferramenta, como ela pode impactar não a vida dele como usuário e como isso pode se transformar em soluções para o negócio dele. Então, essa curiosidade é fundamental, porque esse tipo de uso te traz experiência, conhecimento da amplitude da ferramenta e te possibilita pensar em soluções para o seu negócio. Então, esse é um ponto que eu tenho questionado bastante todos os decision makers para que eles possam aí sim, esses 88% que reconhecem o potencial, aumentar o percentual de 12%. Tem muito projeto em andamento? Tem, mas acho que nós vamos ver muito mais coisas. A gente está recém descobrindo o potencial. Mas para isso os líderes têm que conhecer a ferramenta também. Entendi, tem um componente de curiosidade aí que ainda é necessário, né? Isso emenda com a pergunta que eu quero voltar para você, Gisele, que é o seguinte. Que tipo de impressão do mercado em relação à implementação de IA você pode compartilhar com a gente? Como que a empresa pode, de fato, se beneficiar disso? Porque, como o Diego disse, falta curiosidade do líder, mas também quando a gente olha no mercado, existe uma falta de conhecimento de como aplicar aquilo no negócio mesmo. Como extrair, que tipo de potencial pode ser extraído daquilo para o negócio? Excelente pergunta. Como o Diego colocou, não tem dúvida que inteligência artificial, que a gente está entrando numa nova era de inteligência artificial. Alguns dados interessantes, falando globalmente, mas depois eu volto para o Brasil. A economia digital hoje já representa 15% do PIB global. Quando a gente pensa na próxima década, as oportunidades, o advento de inteligência artificial tem o potencial
de chegar a economia digital a 1/3 da economia global. Ou seja, é realmente um grande impulsor da economia e das possibilidades para as empresas. Quando a gente pensa no Brasil, os números não são muito diferentes. A inteligência artificial, assim como outras tecnologias emergentes, estão impulsando o crescimento do negócio e tem vários números, né, sobre o crescimento de inteligência artificial, mas se fala de em torno de 33% de crescimento até 2027, sendo que GenAI, ou inteligência artificial generativa, tem o potencial de crescer 80% ao ano nos próximos anos. Agora, a pergunta-chave não é a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia não é um fim. É o que a tecnologia vem a resolver. Então, a primeira pergunta que a gente costuma fazer é: qual é o desafio de negócio? Quais são os objetivos que a gente está buscando alcançar com a inteligência artificial, assim como com a implementação de qualquer outra tecnologia? Não é muito diferente. Então, os modelos de uso, como o Diego colocou, são realmente o centro da conversa. A partir de a gente está buscando aumentar o revenue, está buscando aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, reduzir riscos, melhorar a experiência do consumidor. Então, essas são algumas dos potenciais, das oportunidades que a gente vê no mundo e também aqui no Brasil, desse ponto de vista do impacto da inteligência artificial nos negócios. É muito curioso você trazer essa questão de que tipo de problema você quer resolver com a tecnologia, porque, de fato, é isso, a tecnologia é o meio. Nós temos diversos desafios ali na empresa e como ela vai ajudar a resolver ou potencializar o negócio ou transformar o modelo de negócio. E daí eu volto para você, Alexandre, porque é o seguinte, normalmente quando tem essas tecnologias novas, a gente tem uma tendência a achar que o Brasil está atrás em relação ao mundo. Então eu queria que você trouxesse uma comparação em relação à maturidade dos projetos que estão rolando aqui no Brasil. A gente está pau a pau, a gente está muito atrás, a gente está um pouco melhor. Que cenário você traz para a gente? Então, se a gente pega o próprio estudo da Dell, né, 46% dos líderes disseram que estão no estágio inicial para intermediário na sua jornada de IA generativa. Né? E você mesmo mencionou na sua primeira pergunta, né, de que 12% desses líderes também disseram que tem soluções já bastante estabelecidas em IA generativa. Né? Quando eu olho no mundo, né, na informação do próprio estudo da Dell, esses percentuais são, respectivamente, 57% e 11%. Então, não necessariamente, ao contrário do que eventualmente a gente imaginaria, né, a gente está atrás, né, nessa corrida da inovação. Mas acho que independente dessa discussão, estamos atrás, estamos na frente, né, como é que a gente se compara? Que claro que é uma pergunta importante. Acho que tem um dado aqui que chama bastante atenção, que é o fato de que a grande maioria das empresas e dos respectivos líderes aqui, elas ainda estão experimentando, né, IA generativa. Aí pouquíssimos estão aplicando IA generativa no dia a dia das suas operações e gerando impacto, né? O que a gente fala de gerar impacto em escala. E esse é o grande desafio. Né? Acho que nas minhas conversas aqui com as diferentes empresas, os diferentes líderes, esse sempre é o tópico. Né? Eu estou investindo aqui em IA generativa, mas não estou vendo o impacto. Né? O que eu estou fazendo de errado? Né? E acho que esse é o ponto. Né? Como é que a gente sai do laboratório, né? E a gente traz o IA generativo para o dia a dia da operação, que aí realmente é onde você vai ver o impacto. Sim, isso casa muito com o que o Diego falou da curiosidade, ou que tipo de problema você quer resolver, né? Porque, e é engraçado isso, porque normalmente como usuário final brasileiro é muito early adopter, né? Tem essa curiosidade como usuário final, mas quando você vai na empresa tem uma coisa um pouco mais conservadora. Então eu queria voltar para você, Gisele, e fazer a seguinte pergunta. O que as empresas têm que considerar na hora de buscar um projeto e trazer tecnologias emergentes para dentro de casa? Não só a IA generativa, mas as tecnologias de forma geral, porque é sempre... existe uma pressão, às vezes o CEO quer, ou porque viu o concorrente investindo nisso. Às vezes o CIO quer, mas não sabe como defender. Então, que dica você daria nesse sentido? Vou pegar um gancho primeiro com o que você bem colocou, que é a questão de como a gente mede o impacto, né? E uma das coisas que a gente vê é que até agora, principalmente em 2022, 2023, o investimento em inteligência artificial, e particularmente em inteligência artificial generativa, estava nas áreas de inovação das empresas. A gente está começando a ver um movimento para as áreas de negócio, que demandam justamente soluções. De novo, qual objetivo a gente está buscando alcançar, qual problema a gente está buscando resolver. Com isso, vem uma demanda maior para análise de retorno sobre investimento. Né? Então, esse diria que é um dos principais pontos a considerar, diria que um desafio
porque até agora tem várias dúvidas, né, de como mensurar o retorno sobre investimento de inteligência artificial, mas é um ponto muito importante. O segundo ponto, eu diria que é talento. Também não muito diferente a outras tecnologias, mas só considerando aqui no Brasil, né, Brascom fala que vai ter uma demanda anual de em torno de 800 mil profissionais em áreas de STEM, de tecnologia, né, de TI, sendo que tem um gap, ou seja, uma brecha, né, de talentos de mais de 500 mil. Ou seja, já existe, a gente já vem carregando no Brasil uma brecha, né, um gap desde o ponto de vista de talento, e agora com a explosão, a amplificação de usos com inteligência artificial, isso aumenta. Então, a demanda por talento, a qualificação, acho que é muito importante para as empresas, entender como que a cultura da empresa, né, como ela está preparada para inovar, para ter agilidade dentro da empresa, e depois, realmente, a questão de talento. Então, trabalhar esse pipeline de talento, trabalhar constantemente no que a gente chama de lifelong learning, né, o aprendizado contínuo, e fazer esse upskilling e reskilling constante dos profissionais. Esse ponto de cultura de inovação que você trouxe é fundamental, né? E é curioso vir também das áreas de negócio, porque é onde está a dor, né? Às vezes está lá o board discutindo coisas de futuro, números, mas a área de negócio ela está sentindo. Agora a gente vê muito isso em saúde. Eu lembro dos primeiros projetos estarem muito nessa linha, né? Eu queria até trazer o Diego um pouco para essa discussão. Você trouxe alguns exemplos, né, de como a empresa poderia agir, mas na prática, Diego, você consegue trazer alguns exemplos para a gente de como a Dell já conseguiu ajudar empresas implantando projetos de inteligência artificial aqui no Brasil? Vamos lá, essa é uma pergunta recorrente. Está todo mundo curioso para saber que tipo de benefício a IA acaba gerando para os negócios. E porque, de fato, tem muitos novos negócios aparecendo. A gente está assessorando várias empresas que conseguiram identificar quais são os use cases adequados para o seu negócio. Muitas delas, como a gente falou, estão no estágio inicial. A maior parte delas ainda são confidenciais, porque são negócios, é o eixo fundamental do negócio deles, então são confidenciais. Mas eu não vou deixar de comentar alguns casos, não. Eu só queria falar do estágio que a gente se encontra hoje, assim, porque no final do dia, são investimentos importantes que podem trazer um diferencial muito grande para o negócio. Então, a gente trata, assim, costuma assinar, inclusive, acordos de confidencialidade, porque a gente acaba tendo acesso a dados muito importantes do cliente. Então, assim, casos amplamente divulgados, temos poucos. Mas outra pergunta que acontece, antes de eu falar dos casos, é sobre o perfil das empresas. Porque hoje se tem, falar isso é um projeto para empresa muito grande, é para banco, é para a indústria de oil and gas. Não é. A gente tem visto empresas dos mais diferentes tamanhos, dos mais diferentes perfis, que encontraram use cases interessantes para adicionar valor no seu negócio. Então isso é um ponto importantíssimo. Então, assim, a gente tirar o estigma de que inteligência artificial é algo de quem tem muita capacidade de investimento, quem tem um negócio extremamente complexo. A gente está vendo os benefícios na indústria de serviços que a gente pode trazer em termos de qualidade de atendimento, produtividade, assim. É uma das fronteiras que a gente tem explorado, ajudado bastante os nossos clientes. Mas vamos lá, vamos falar de cases. Um case que eu acho que é bastante emblemático, a gente desenvolveu com uma universidade da mesma cidade onde a Dell tem a sede, na Irlanda, em Limerick. É um caso para auxiliar no tratamento de câncer, que ele faz como a gente chama, um digital twin. Ele faz uma cópia idêntica do paciente, ou seja, tem um paciente, onde está a doença, como é que está o estágio do paciente, e você nesse gêmeo, você simula uma cirurgia, uma aplicação, alguma coisa para entender como é que o organismo reage. Ou seja, então você consegue antecipar reações ao possível tratamento. Você imagina o ganho que isso pode causar? Medicina personalizada de fato, né? Exato, porque você está trabalhando com... Esse é um exemplo, ok, pode parecer, não é no Brasil, pode não parecer distante. Vamos usar o case que eu mais gosto porque me impacta diretamente, eu estou vivendo ele. A própria Dell está numa jornada de transformação muito grande. A gente está buscando alavancar, acelerar a inteligência artificial ao máximo, visando a produtividade. E eu, felizmente, estou tendo a oportunidade de fazer parte do piloto que está usando o Microsoft Copilot para acelerar vendas. Ou seja, com a facilidade que isso traz para o vendedor
ter a conversa, por exemplo, com o cliente mapeada, você já tem os produtos, vê a descrição, tem alguma dúvida técnica, já elabora uma proposta, já consegue fazer um mapeamento de posicionamento de preço. Ou seja, no final do dia, numa proposta extremamente complexa, o Alexandre que é de tecnologia, por exemplo, numa solução de armazenamento, você pode terminar uma discussão com o cliente com a proposta pronta, coisas que demoraria semanas, algum tempo atrás. Então, é esse o tipo de ganho de produtividade. Imagina em outras áreas. Então, a gente fala, o melhor case vai ser o nosso case aqui, porque a gente acredita muito em como a Dell vai se alavancar através da inteligência artificial para ser mais produtiva e mais eficiente. Não, com certeza. Produtividade, eficiência, isso tem um ganho muito grande e ele é mais claro, né? Mas tem duas coisas que você falou que são muito legais. Uma, não é restrito a grandes empresas, principalmente bancos, que a gente sempre pensa no banco com grandes orçamentos de tecnologia. E esses cases acontecendo na borda, né? Que é onde vai acontecer a disrupção. Se você não ficar atento, sua empresa vai ser aí tomada por um concorrente que vai surgir, que está sendo mais ousado em utilizar essa tecnologia. E aí, Alexandre, eu queria te trazer para essa conversa, que tem tudo a ver com a pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte. O Diego já trouxe aqui que muita empresa ainda pensa que é algo caro, que é só para grande banco, grande varejista. Quem ainda não sabe o que fazer, está ali perdido, mas quer usar a IA generativa, existe um caminho aí que você possa sugerir, um passo a passo, alguma coisa para ajudar essa empresa? Sim, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Acho que é começar com a pergunta, como que a IA generativa consegue resolver os meus problemas de negócio? E essa resposta ela vai ser diferente dependendo do seu negócio, dependendo da sua empresa. Mas começar com essa pergunta, para quê? Para eu focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai me trazer valor para o negócio. Quando a gente fala de tecnologia, inovação, as empresas têm uma tendência, né, de lançar uma série de iniciativas, experimentos em paralelo, né? E isso o que traz? Consome muito recurso, consome tempo, consome foco, né? E você tem dificuldade de ganhar escala. Né? Porque você está tendo que lidar com uma série de iniciativas ao mesmo tempo. Né? Então a primeira etapa, o primeiro passo, né, é justamente responder essa pergunta. Como que a IA generativa me traz valor? Como é que ela responde os meus problemas de negócio? E aí escolher aqueles que são mais críticos, aqueles que me trazem maior valor. Isso é essencial para o sucesso. Acho que esse é o primeiro passo, saber para que você quer usar a tecnologia. Como a gente falou, não é tecnologia pela tecnologia. Acho que o segundo passo, que esse sim é bastante subestimado, né, pelas empresas, é o que a gente chama de gestão da mudança. Né? Você precisa aqui capacitar as pessoas, você precisa rever os seus processos, você precisa rever sua governança, seu modelo operacional. Para quê? Para integrar a IA generativa dentro do seu dia a dia, dentro do dia a dia das operações. Não me adianta de nada o melhor modelo do mundo se eu não consigo com que as pessoas usem esse modelo, né? Ou elas têm resistências em usar esse modelo. Então eu preciso envolver essas pessoas dentro do processo de gestão de mudança. Isso é essencial, né? Eu costumo dizer que 10% do impacto de IA generativa, vai vir do código. 20% vai vir da tecnologia que suporta esse código. Mas 70% vai vir exatamente da gestão da mudança. Então, subestimar isso é você não conseguir capturar o potencial no final do dia. Excelente Muito ponto. legal essa reflexão, porque o que tem de projeto que realmente falha, que a gente conhece, né, Diego, pela falta de gestão de mudança, um bom gerenciamento de projeto, né, Gisele, é incrível, o mercado está lotado disso, mas muito legal você trazer essa reflexão. E daí, pegando esse gancho, Diego, como que vocês conseguem apoiar as lideranças das empresas nesse sentido, né? Principalmente quando a gente pensa na IA generativa sendo implementada em estágios, sendo apresentada ao mercado em estágios de fato, né? Porque a gente ainda está no desenvolvimento da tecnologia. Como que vocês conseguem apoiar a liderança nesse sentido? Vamos lá, acho que essa é uma discussão, eu concordo, gostei muito, inclusive eu vou utilizar esse teu, porque eu achei que é muito realista. Porque de fato, ou seja, é importante entender que a ferramenta vai implicar uma série de mudanças estruturais da forma como opera, como ela faz negócios, a maneira como até os talentos se desenvolvem dentro da empresa. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E como a gente tem feito com os principais casos que a gente tem? A gente conversa com os principais líderes para entender deles, ou seja, qual é a expectativa, como eles pretendem fazer, o cronograma como alinhado está com o negócio, porque no final do dia, se não tiver realmente o buy-in da alta liderança, o projeto não acontece, porque é uma mudança transformacional. E acho que um ponto importante, eu costumo falar isso
Toda vez que eu vou falar com os grandes líderes, com os líderes das empresas que a gente fala, a gente está no estágio inicial desse processo. Eu diria que está, assim, fazendo uma analogia simples, a gente está no momento, temos a loja dos aplicativos no mundo dos smartphones, mas ninguém imaginava que ia mudar a indústria de hotéis, carros, que você ia poder encomendar comida através daquilo. Acho que a gente está nessa fase. A gente vai ainda descobrir muita coisa. Então, o que a gente tem que fazer é garantir que os líderes entendam o alcance, o impacto que isso pode ter. Eu não tenho dúvida alguma que a AI, que não é algo novo, é algo que vem faz muito tempo, vai ter um impacto muito grande, maior do que, inclusive, as jornadas anteriores que nós tivemos. Eu vou muito nessa linha, eu acho que até trazendo a própria reflexão da Amy Webb, né, a futurista que todo mundo conhece no mercado de tecnologia, ela fala que a gente está no super ciclo de tecnologia, né? Você acabou de falar que é o estágio inicial, e ela fala, nós somos a geração da transição desse super ciclo. Exato. E a AI é o ponto central dessa tecnologia nesse super ciclo. E, o Diego trouxe algumas reflexões em relação ao apoio da Dell para a liderança das empresas. Quando a gente pensa na Intel, e daí não pensando no cliente final, mas no ecossistema, de que forma que vocês estão apoiando, principalmente nessa questão de inteligência artificial? Perfeito. E complementando um pouco com o que o Diego colocou, a governança corporativa é muito importante, né? Desse ponto de vista de pessoas, processos, obviamente a tecnologia, trazer a questão de segurança, de ética, de responsabilidade em toda a implementação de tecnologia e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. Então, parte do que a gente tem feito e dividir, compartilhar quais são algumas dessas melhores práticas de governança corporativa da própria Intel, à medida que a gente está não só implementando, mas também aprendendo à medida que a gente entra nessa jornada de implementação de inteligência artificial em tudo que a gente faz. Desde as nossas fábricas, a gente está falando de fábricas de bilhões de dólares cada uma delas, então tem vários... eu acho que o Diego comentou, né? Não tem melhor exemplo que quando a gente implementa dentro de casa e a gente consegue depois aprender realmente o impacto, o valor que tem a implementação de inteligência artificial e a gente consegue levar isso para os nossos parceiros de maneira que seja escalável depois nas diferentes indústrias, né? Então, o compartilhamento de melhores práticas é um deles. A nossa visão para a inteligência artificial é de democratizar o uso, de realmente a gente está colocando AI em todos os produtos, desde os PCs, de fato, com uma grande parceria com a Dell, mas também nos data centers, na borda, que seja uma borda realmente inteligente até a nuvem. Então, primeiro, colocar inteligência artificial em todos os produtos. Segundo, colocar inteligência artificial de uma maneira que seja segura, que é muito importante, né? Você fala de Secure AI. Segurança e cibersegurança tem um papel fundamental em mitigar os riscos de qualquer empresa, desde a reputação até outros riscos inerentes. Em AI é mais importante ainda. Então, colocar essa camada de segurança, não só nos processos, mas também dentro do produto, dentro do silicon, é muito importante. E a nossa filosofia, e sempre tem sido, é de que as nossas ferramentas, seja de hardware, de software, as próprias ferramentas, sejam escaláveis, sejam acessíveis, sejam seguras, que eu coloquei, e também sempre com um olhar de open source. Então, isso faz, de novo, com que o acesso à tecnologia seja, como eu falei, mais democrático e possa escalar mais rapidamente dentro do mercado. Não, entendi. Veja que interessante. A gente falou de criatividade, falamos de gestão de mudança, papel da liderança, e agora a Gisele trouxe uma questão para o mundo corporativo que é fundamental, que é a troca do conhecimento. Né? Principalmente quando a gente fala de uma tecnologia nova, isso é fundamental para que ela realmente emerja aí da forma correta, né? E daí, Alexandre, eu queria te trazer de volta ao papo pelo seguinte: o estudo da Dell fala que 49% dos líderes brasileiros dizem que precisam criar ferramentas de IA que sejam explicáveis, rastreáveis e transparentes. Na sua avaliação, como que as lideranças podem contribuir para um uso responsável da IA generativa? Acho que esse tema ainda é um tema que os líderes têm pouco conhecimento, né? Quais são realmente os riscos envolvidos? Eu acho que tem riscos que a gente falou aqui, riscos de segurança, privacidade,
Mas a IA, e a IA generativa principalmente, vai além, né? A gente falou, a gente comenta bastante sobre alucinações da IA generativa, né? Vícios, né, e vieses aqui nas recomendações e respostas da IA generativa. Esses riscos precisam ser levados em consideração pelas empresas ao se implementar esse tipo de tecnologia, né? E é algo que você precisa ter uma política muito bem definida. Você precisa regulamentar esse uso dentro da sua organização. Você precisa ter práticas, metodologias, e a gente fala de você criar uma governança de IA responsável. Tá? Não é simplesmente saber que o tema existe. É você realmente ter uma estrutura ali capaz de direcionar a empresa para os caminhos corretos, né? De como é que eu uso essa tecnologia, quais são as minhas barreiras aqui, até onde eu posso ir, né? E cuidar disso para que a empresa não tenha nenhum impacto negativo aqui no uso desse tipo de tecnologia. Então é muito importante você endereçar o tema de IA responsável, não simplesmente como mais um tema aqui, mas um tema crucial aqui em torno da IA generativa. E só por curiosidade, essa questão da governança seria em parceria com as indústrias que estão aí oferecendo as soluções? Seria o conjunto do quem implementa e de quem está comprando e adquirindo para os seus negócios? Sim, quem implementa, né, tem bastante participação aqui também em educar, né, os líderes nesse tema de IA responsável. Mas é algo que as próprias empresas precisam implementar dentro das suas estruturas, dentro da sua governança. Né? Então é algo que realmente você tem que ter políticas muito bem definidas, regulamentar esse uso, né? Para quê? Para que evitar com que eventualmente uma recomendação de IA generativa vá para um cliente, né? E isso cause algum impacto negativo na imagem da empresa, né? Ou mesmo trazer algum risco reputacional para essa empresa. Então acho que é importante endereçar isso. Principalmente quando for para o uso público, né? Principalmente. Gisele, você falou um pouquinho lá atrás, você já deu um spoiler do que eu vou perguntar agora. Na pesquisa Innovation Catalyst Institute da Dell, o maior desafio, a maior preocupação está relacionada à falta de profissionais e as competências necessárias para a inteligência artificial. Como que a Intel enxerga as empresas, que as empresas podem auxiliar na capacitação dessas pessoas, né, e ter pessoas prontas para lidar com esse momento de inteligência artificial? Perfeito. Vou reforçar o papel das pessoas e da cultura é crucial, é muito importante. E precisa realmente de um esforço, de muita intenção, por colocar de alguma maneira, né? E porque é contínuo. Então, à medida que realmente existe uma demanda maior do que oferta nesse perfil de talento, é muito importante constantemente, além de trabalhar a cultura e os processos, fazer o upskilling e reskilling dos seus funcionários, né? Independentemente se são funcionários da área de TI ou justamente os usuários da tecnologia dentro de casa. Então, esse é um aspecto muito importante. Eu acredito muito no poder da colaboração e nessa colaboração, nesse tripé entre academia, governo e o setor privado. Então, muito do que a gente está fazendo hoje é justamente endereçando a necessidade de talento, desde a primeira infância. Então, programas de prontidão digital, programas como inteligência artificial para jovens, que está implementado em vários países do mundo, incluindo no Brasil, e, enfim, colaborando com o ecossistema para trazer maiores habilidades em tecnologia, em STEM, mas principalmente em inteligência artificial. Então, você me perguntou sobre o trabalho e o valor para o ecossistema. Uma das coisas que a gente tem feito é colocar cursos de inteligência artificial à disposição de qualquer pessoa, principalmente os nossos parceiros, que evidentemente é conteúdo super dinâmico, né? Porque a tecnologia está avançando rapidamente, mas não tem nenhum esforço que individualmente chegue longe. A gente precisa realmente trabalhar colaborativamente com o ecossistema. E é o que você falou, não é uma coisa só para a tecnologia, né? O próprio Fórum Econômico Mundial fala já em letramento de inteligência artificial. A gente falava isso lá atrás, né? De letramento digital, básico de PC, depois o digital, agora é o letramento de inteligência artificial. E a preocupação forte que aparece também, Diego, é em relação aos profissionais, de forma geral, em IA generativa para fazer a implementação dos projetos, né? Quando você olha para o nosso cenário, a Gisele trouxe alguns números, você conhece isso muito bem, é um cenário crítico, falando de Brasil. Como que essa falta de capacitação pode ser uma barreira para implantar projetos ou até para ter projetos mais sofisticados aqui no Brasil? Legal, acho que de fato é um desafio. A gente vem falando isso faz bastante tempo publicamente do desafio da mão de obra capacitada, e quando surge uma tecnologia nova, ou seja, aqueles que eram capacitados, zero jogo, porque é uma tecnologia nova, eles precisam aprender desde do começo de novo. Então, acho que assim, é um desafio adicional.
O ponto é, nós estamos muito... A gente tem uma aposta muito grande em AI. Pouca gente sabe, mas no Brasil a gente tem um dos 5 polos globais de desenvolvimento de tecnologia. É uma área que desenvolve soluções para Dell no mundo inteiro. E a operação do Brasil se destaca muito no quesito inteligência artificial. E a gente se posiciona de uma forma muito interessante quando se fala de AI. Por quê? Porque AI o que vale são os dados. AI é a ferramenta de como você vai utilizar os dados. E a posição da Dell hoje como líder no mercado, tanto global quanto local, de processamento, gestão e segurança de dados, nos colocou numa posição muito privilegiada. Então, a AI já está na nossa pauta há muito tempo. Agora está a Generative AI, como é que a gente faz para gerar conteúdos? Um dos grandes investimentos globais na capacitação do nosso time de desenvolvimento do Dell Digital é em AI e vai ser no Brasil. E nós, com a estrutura de time comercial, time de vendas, vai se alavancar muito na competência que o nosso time interno tem. Então, lembra que eu falei que a Dell está fazendo toda uma transformação, utilizando a AI para ser mais produtiva. O polo do desenvolvimento vai ser no Brasil e a gente vai se alavancar em cima disso. Então, eu te diria que a gente está muito bem posicionado para auxiliar os nossos clientes nessa jornada. Muito bom, nada de casa de ferreiro Não, vocês estão usando a prática, aprendendo internamente para levar tudo isso. É exatamente isso. Isso é super importante. Alexandre, a gente secou aqui a questão dos profissionais, da falta de profissionais, esse desafio do Brasil que não é novo. A gente fala disso desde a época de falta de desenvolvedores básicos, né, que a gente falava que era a estrutura ali inicial de tecnologia. E a tendência é aumentar esse gap por conta de inteligência artificial, principalmente com IA generativa. Como que isso afeta a nossa competitividade produtiva mesmo, em relação ao aumento? E o que você deixaria de dica? O que a gente pode fazer para preencher esse gap ou para atender esse gap aqui no Brasil? Não, isso realmente é um desafio, né? Como já comentamos aqui. Acho que com certeza, né, pode acontecer de a gente ter aqui uma defasagem do ponto de vista capacidade produtiva vis-à-vis o mundo, né? Se a gente não correr atrás aqui do ponto de vista de formação de pessoas, né? E estar capacitado para explorar ao máximo o potencial da IA generativa. Então esse é um tema com certeza que pode ter um impacto negativo aqui para o Brasil se a gente ficar atrás nessa corrida da inovação. E aí eu vejo muitas empresas já percebendo isso, né, investindo muito, né, na capacitação das suas pessoas, na formação de talentos. Mas isso por si só, pelo menos na minha visão aqui, não é suficiente. Né? A gente precisa realmente de políticas públicas direcionadas para a formação de talentos, trabalhando em colaboração com o setor privado e academia. Né? Acho que isso é essencial para a gente desenvolver os talentos aqui no Brasil, né, e conseguir correr atrás aqui dos outros países do ponto de vista de uso da gerativa, que por natureza, né, tem aqui um impacto gigantesco em ganho de produtividade. Né? Quem estiver atrás aqui realmente vai sofrer consequências negativas. Então a gente tem que correr para tirar esse prejuízo. Gente, o papo tá ótimo, mas a gente está chegando ao final da conversa já. Eu queria que vocês deixassem uma reflexão final sobre tudo que a gente discutiu aqui, o que vocês deixariam aí como tônica. Vamos começar contigo, Diego? Vamos lá. De novo, eu acredito que a gente está num momento muito importante, no começo de uma jornada que pode trazer muito benefício, vai trazer muito ganho de produtividade. É uma nova tecnologia, uma tecnologia disruptiva, e é uma tecnologia que está aí, ela veio para ficar. Então, assim, aquele meu incentivo a todos a conhecerem, testarem, entenderem, eu reforço ele novamente. Porque na medida que você conhece uma nova tecnologia, você usa, por mais que seja uso básico no seu dia a dia, você incorpora, você entende, você se familiariza e você consegue enxergar outras oportunidades. Então, isso vale o conselho para pessoas, estudantes, donas de casa e para os líderes das empresas, porque a partir disso a gente vai conseguir entender o tamanho do impacto, se capacitar, se preparar para ser um agente de mudança, acho que nesse processo. E a liderança ela precisa assumir esse papel de agente de mudança, com certeza, e a curiosidade vai levar a esse papel. Isso é? Bom, como o Diego colocou, não cabe dúvida que a gente está entrando em uma era de inteligência artificial com muitas oportunidades, eventualmente com riscos também, mas toda oportunidade, toda inovação tem como inerente o risco, mais uma questão de quais são os pontos que têm que ser considerados para mitigar esse risco.
Inteligência artificial, a implementação precisa de planejamento para um uso correto, responsável, ético, mas principalmente eficiente para aumentar o resultado e o valor para o negócio. Talvez minha última dica é não faça sozinho. Tem um ecossistema no Brasil que hoje é muito rico, mas principalmente continua se desenvolvendo, que pode te ajudar a correta implementação rápida, eficiente, segura, mas principalmente que traga os resultados que a empresa precisa. E o mundo é cada vez mais colaborativo, né, Gisele? Alexandre? Acho que falamos bastante aqui que o impacto da IA generativa é real, né? Nós aqui no BCG, a gente vem atuando bastante ao longo de toda a jornada, seja na estratégia, seja na implementação de soluções, e eu posso dizer, por experiência própria, que ganhos de produtividade, né, melhorias na forma como eu interajo com o meu cliente, ou mesmo inovações nos modelos de negócio, são possíveis e reais com o uso de IA e IA generativo. No entanto, para capturar esse potencial, né, eu preciso ir além simplesmente da tecnologia. Eu preciso primeiro saber para que eu quero usar essa tecnologia, né? E eu preciso endereçar o que a gente falou aqui bastante, que é a gestão da mudança. Né? É você capacitar as pessoas, você desenhar novos processos, você integrar a IA generativa dentro do seu dia a dia. Né? Então, voltando ao que eu falei anteriormente, né? É a regra aqui do 10, 20, 70. Né? 10% é o código, 20% é a tecnologia, 70% é a gestão da mudança. Se você focar nessas 3 dimensões, você vai conseguir capturar valor em escala. Muito bom, vou ficar com esses números na cabeça e com essas reflexões incríveis. A gente encerra a nossa conversa de hoje. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados. Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil. Muito obrigado, Diego. Obrigado a você, foi ótimo. Gisele Ruiz Lança, vice-presidente da Intel, gerente-geral da Intel para a América Latina. Muito obrigada. Muito obrigado. E Alexandre Montoro, do Boston Consulting Group. Muito obrigado pelas suas reflexões também. Prazer foi nosso. E eu sou o Vitor Cavalcante, nosso programa fica por aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais!